Bem, estou colocando de novo o sistema no ar. Vamos ver se agora está tudo certo com o streaming, aí já iniciamos. Guardar um pouquinho para o pessoal reconectar. Bem, vamos lá, vamos retomar então. Muito bem, pessoal. Então, até antes do intervalo a gente viu então como criar o banco de dados, né? Como definir o nosso db.py, o nosso módulo que vai definir o nosso banco de dados. Lá dentro a gente declara uma classe para cada uma das tabelas e as respectivas colunas, tá? A gente viu também como fazer a definição das interfaces, não interface com o usuário, mas das interfaces que vão ser depois utilizadas nos adapters. E essas interfaces elas vão facilitar a criação dos nossos formulários Z3C Form. Tá? Elas vão fazer o serviço sujo para a gente de criar, né, os widgets na tela para preencher, fazer a entrada de dados, né? Eu, por enquanto, não programei praticamente nada de Z3C Form, só criei as interfaces. A gente vai começar a mexer com isso agora. Né? Por onde nós começamos? Né? Por onde que tudo se inicia? Eu costumo criar as aplicações de banco de dados, começar essas aplicações de banco de dados, trabalhando elas primeiramente na parte de views. Tá? Ou seja, primeiro a gente faz um esforço para criar as interfaces que vão exibir os dados. Depois a gente pode começar a mexer nessa interface, manipular essa interface para ter lá um botãozinho para editar os dados e cadastrar novos dados, né, na própria interface de visualização. A gente vai montando isso progressivamente. Só que antes disso é importante a gente ter algumas coisas bem em mente, né? Por enquanto a gente está conectando como esse banco de dados? A gente está conectando ele simplesmente fazendo o acesso através daquela string de conexão no config, né? A gente não está permitindo com que o usuário, para cada instância de Plone, tenha um banco de dados separado, né? É interessante fazer isso. Geralmente as aplicações que a gente desenvolve, elas vão ser redistribuídas ou vão ser utilizadas em diversos Plone sites. Então é interessante que a gente tenha a possibilidade de ter múltiplas conexões de bancos de dados, vários bancos de dados diferentes rodando em instâncias diferentes da aplicação. Então vamos começar a estudar esse ponto específico do código, né? Esse ponto vai ser importante para a gente. Onde que eu tenho código que faz isso? A gente pode ver isso, por enquanto a gente não tem isso em lugar nenhum, tá? Se a gente for analisar aqui o nosso código-fonte Chiru, Alchemy-Form, a gente só tem módulos bem simples, né? A gente precisa aqui de um módulo que controle a conexão com o nosso banco de dados. Permita que de alguma forma a gente faça essa conexão, seja configurada através de uma ferramenta, né? E essa string de conexão seja controlada pelo usuário. E aí, baseado nessa string de conexão, meu Plone Site vai de fato acessar o banco para o qual ele foi configurado. Tá? Esse código ainda não está implementado aqui, a gente vai ter que fazer ele, e aí depois a gente vai começar a fazer as views. As views elas vão ser num diretório browser, percebam que aqui eu não tenho nem o diretório browser criado, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz lá no meu produto chiru.ws, vou ter que criar um diretório browser, vou ter que registrar o configures.xml com
com os namespaces necessários, né? A gente pode inclusive copiar de um para o outro, né? E ali dentro do diretório browser a gente vai criar as nossas views. Vamos tentar investigar então essa questão da string de conexão para depois começar a fazer as views, né? A gente vai ver que quando a gente tentar criar a primeira view, ela já vai começar a quebrar, né? Tem um monte de dependências aí que a gente deixou para trás, por exemplo, aquela parte do vocabulário também, para montar a caixinha das UFs, né? O cadastro de UF em si a gente até conseguiria, mas o de pessoa certamente ia quebrar. Então vamos lá, vamos descascando esses abacaxis aos poucos. Tem bastante abacaxi para a gente descascar. Então vamos lá, eu vou dar uma olhadinha no código do Colab, que é onde é que está o ILSPDO, para a gente já ir se guiando por lá. Vamos aqui, ver código. Esse código em breve ele vai ir pro GitHub também, mas enquanto ele não for, é por aqui que a gente tem que trabalhar. Ok? Então, o código que a gente vai trabalhar aqui, especificamente é esse saconfig.py. Tá? Esse código é um monstro de complicado. É bem complicado. Tá? Mas ele praticamente vai ser um recortar e colar. Então a gente vai poder utilizar bastante coisa dele. Tá? Bastante coisa não, a gente vai poder utilizar ele ipsis literis, tá? Sem modificar praticamente nada. Eu vou fazer isso, porque depois a gente vai precisar disso para seguir adiante. Tá? Até poderia pular essa parte e fazer isso com uma string de conexão pura, tá? Mas depois, invariavelmente, a gente ia precisar modificar isso. Vocês iam acabar tendo essa dúvida, então já que eu sofri para implementar isso, vale a pena a gente ver utilizar. Não sei se eu faço isso agora ou se eu preparo para a aula que vem. Eu vou fazer o seguinte, só para tornar o negócio mais didático. Como esse código aqui é muito complicado de explicar, e tem coisas mais importantes que eu não posso pular, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar as views do Z3CForm agora, eu vou explicar o grosso do framework, e aí eu já deixo mais ou menos implementado para a aula que vem, para quinta-feira, o que a gente vai precisar de código, para eu já deixar explicadinho, para garantir que tudo que a gente vai poder ver de matéria, a gente vai conseguir ver na aula que vem. Senão, se eu começar a querer implementar coisa em tempo real aqui, capaz de faltar tempo. Então vamos explicar o framework, o Z3CForm agora. Tá? Vamos focar nisso. Depois na aula que vem a gente só vai fazer a costura, né, do Z3CForm com esse modelo de banco de dados SQL Alchemy que a gente criou hoje. Então, o Z3CForm ele é baseado em views. Tá? Como é que ele funciona? Vamos lá para as nossas views. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem um diretório views, um módulo views, e aí a gente tem um diretório, um módulo, né, chamado forms, e aqui dentro tem os formulários. Eu separei porque as views, elas são views grocadas, elas são simplesmente templates, tá? Templates, elas são views grocadas que tem templates, tá? E os forms, eles são formulários do Z3CForm propriamente ditos, eles são código, eles não são page template, tá? Eles não são HTML. Como é que eles funcionam? Bem, as views é a parte mais manual do negócio. Então vamos começar pelas views. Assim como eu tinha explicado na aula passada, que eu mostrei uma view grocada, aqui é muito semelhante, tá? Eu tenho uma view, por exemplo, vamos pegar aqui essa aqui nós podemos inclusive copiar o código dela para o nosso produto, tá? A gente vai ser igual. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando uma classe, o FListView, tá? É uma classe que vai representar a nossa view. Como eu falei, o nome da classe é irrelevante, porque o que importa é o nome da nossa view, né? O que está registrado como grokname, que é o list_uf. Então se eu acessar lá @list_uf, ele vai me processar essa view. Aí eu tenho o que? Eu tenho o contexto, que é o navigation route, e tenho uma permissão, que nesse caso é manage portal.
Tá? Então, para listar isso, eu estou exigindo que o cara seja manager. Tá? Aí o que acontece? Estou herdando de Grok View e aí eu tenho um método aqui que é o método update. Tá? O que eu tinha falado? Se a minha view grokada ela é executada pura e simplesmente sem ter um template, ela é executada como código ou invocada através de um page template, um Python script no restricted mode, ou invocada na linha do browser lá no request, ela tem que implementar um método render. Essa view não tem método render, então obrigatoriamente ela tem que ter um template, tá? Ela tem que ter um page template que vai mostrar o conteúdo dessa view sendo processado, ou seja, ela vai ser processada por esse template. Como ela é uma view grokada, a convenção diz o seguinte, que esse template ele é criado dentro de um diretório que tem o nome do módulo, no meu caso é views underline template. Onde é que está isso? Basta a gente voltar aqui e a gente vai ver, ó, views underline templates. E aqui dentro eu tenho o page template que tem o nome da minha classe, o fListView. Tá aqui ele, ó, o fListView.pt. Então esse aqui é o page template que aquela view vai utilizar para exibir as minhas informações. Basicamente eu tenho aqui uma definição de HTML com um monte de namespace, tá? Mas não tem nada demais. O que ele faz é só expandir a macro master do main template, tá? E dar um fill slot no main com algum HTML dinâmico. Então essa parte aqui é a parte dinâmica, tá? E o que faz esse método update? Esse método update ele é um método que ele é executado na view para cozinhar os dados. Para que antes do page template ser processado e exibir os dados da minha view, ele já tenha os dados, os cálculos, né, os métodos que ele vai utilizar na minha view, previamente computados e prontos para serem utilizados no template. Ou seja, nesse update, ele vai disparar, o navegador vai disparar o acesso à minha view, a view sabe que vai ter que cozinhar aquele template, processar aquele template, e na renderização desse template ele vai chamar variáveis que vão ser computadas por esse update. O que esse update faz? Bem, basicamente eu tenho uma propriedade de dados aqui, uma propriedade da minha classe, tá? E aí o que eu faço? Eu faço uma conexão no banco de dados, eu crio uma variável session. Percebam que aqui esse session aqui ele está importado lá no início do arquivo como sendo o session daquele arquivo config, que eu já mostrei para vocês, que todo o meu módulo vai utilizar ele. E basicamente o que eu faço aqui é um session.carry de db.f. db.f é a minha classe UF lá no meu módulo DB, isso aqui é SQL Alchemy. E aí eu invoco um carry.all. O que ele está fazendo? Ele está me retornando todas as linhas dessa tabela. Isso aí é muito semelhante a um select asterisco from nome da tabela. Só que seguindo uma sintaxe orientada a objeto, né? Ou seja, eu pego um ponteiro para a seção, desse ponteiro para a seção eu faço uma consulta passando qual é a tabela que eu quero consultar, pontual para pegar todos os métodos. Eu poderia fazer um ponto filter e passar uma expressão de filtro e assim por diante. Esse cara vai me retornar itens. E itens é uma lista de alguma coisa que se assemelha a um dicionário, que seria uma representação do meu registro da tabela. É muito semelhante ao que acontece com o ZSQL Method, quando a gente usa isso, ou usava isso, né, via ZMI. Quando a gente fazia um select asterisco, ele retornava uma lista de objetos que se pareciam com dicionários, né, onde a chave era o nome do campo. Aqui é a mesma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou retornando, na verdade não estou retornando, né? Percebam que o update não retorna nada. O que ele faz é popular a estrutura self.dados, que é uma propriedade dessa minha view. Ele está populando esse self.dados com o conteúdo que ele está varrendo ali dentro da minha consulta. Tá? Por que isso é feito assim? É uma das maneiras legais de eu conseguir já formatar os meus dados, né? Se eu tivesse dados um pouco mais elaborados, eu poderia fazer essa manipulação, já retornar meus dados formatados, retornar eles
Por exemplo, digamos que aqui eu tenha uma data, por exemplo. Essa data eu não vou formatar ela numa chamada lá no template. O que eu vou fazer é com que os meus dados, essa minha estrutura de dados, já tenha a minha data devidamente formatada, para que o template já pegue isso dessa estrutura de dados pronto, sem ter que ter nenhuma lógica no meu template. O meu template ele fica completamente burro. Tá? Então, essa é a estratégia, tá? de montar views. Todas as views que a gente for fazer vão ser assim. É óbvio que aqui o meu método update é um método muito simples, que só faz uma consulta no banco de dados, pega a informação que eu quero e coloca isso numa lista de dicionários. Mas, na prática, se você tem aplicações mais complexas, esse update ele vai fazer algo mais elaborado, né? Ele pode fazer uma consulta no catálogo, mesclar isso com uma informação que está no banco de dados, aí cruza isso. Poderia fazer, se fosse uma view, por exemplo, para mostrar informações que estão, sei lá, previsão do tempo, digamos. Ele poderia, né, fazer um acesso a um web service que vai lá e faz a consulta da previsão do tempo numa determinada região, aí vai lá e filtra a informação que a gente quer e coloca nessa estruturinha dados só o que a gente realmente precisa, só, digamos, a temperatura, só o número, né? Todo o resto, todo o trabalho que foi feito, para nós não interessa, desde que a informação naquela estrutura de dados esteja correta. E aí o template, que está lá naquele diretório que tem o nome do módulo, underline, o nome da classe, .pt, o template ele vai acessar view/dados. View/dados é essa variável aqui, tá? Que já está devidamente processada. Então vamos ver como é que isso funciona. Basicamente, aqui é um código bem genérico, tá? Aqui eu estou só chamando alguns providers que são viewlets, tá? Então, esse código é um código padrão. Aí eu coloco um título, uma descriçãozinha. Percebo que isso aqui é só HTML, não tem nada de dinâmico aqui. Aqui eu tenho um link que é a view/add-url. Add-url é uma propriedade da view. Tá? Nesse caso, add-url ainda não foi computada. Tá? A gente não pegou essa parte ainda. Porque... deixa eu pensar. Bem, essa parte vem do Z3Cform. Vou ter que mostrar depois. Tá? Mas enfim, basicamente é só uma string aqui, tá? Não tem nada demais. E aqui é onde meus dados estão sendo exibidos. Percebam que é só uma tabela, tá? Eu só estou criando um table e aí o que vai exibir as minhas diversas entradas dessa tabela é o que está dentro do tal repeat view/dados. Se vocês estão lembrados, dados é uma lista de dicionários. Então aqui eu acessando view/dados, eu vou ter os diversos dicionários dentro da minha lista, e depois se eu pego o F de ID, eu tenho o ID daquela UF. O F de /nome é o nome da UF, e assim por diante. Tá? Bastante simples. Tá? É óbvio que aqui eu tenho alguns métodos a mais, tá? View.showURL, tá? add-url, que são métodos que estão vindo do Z3Cform, tá? Eles estão vindo de outro lugar, eles não estão explicitamente definidos ali. Na verdade não, nesse caso como é só uma view não tem nada a ver com o Z3Cform, deve ser uma classe base lá que eu implementei. Deixa eu ver aqui. Elas estão aqui nesse base list view que está aqui em cima, ó, que tem o show URL e o add URL. Tá, seria equivalente a implementar esses métodos aqui embaixo, tá? Teria problema nenhum de adicionar esses métodos aqui. Eu só botei numa classe base porque esse produto IL SPDO ele tem, sei lá, 50 views, 100 formulários. Então tem muita coisa que é repetitiva que eu acabei botando em classes bases para não ter que ficar definindo e redefinindo o mesmo código diversas vezes, né? Para poder ter um mínimo de reutilização de código, senão fica muito massivo, né? E assim o código fica bem enxuto. Tá?
Mas é um métodozinho que ele está invocando, que ele herda de uma classe base ali. Um método bem simples. Só isso. Tá? Então, esse é o terceiro tipo de view. É o terceiro tipo de view que a gente vai utilizar bastante e que vai complementar o Z3C Form para exibição de dados. O Z3C Form ele é muito bom para quê? Para fazer formulários de edição ou de alteração de dados. Que são aqueles formulários que geralmente a gente tinha que fazer o HTML manualmente. A gente tinha que escrever input por input, fazer a validação dos text area, enfim, a parte mais trabalhosa. A exibição dos dados ela continua sendo feita como sempre foi, tendo um page template dinâmico, né? E hoje em dia isso é feito com views. Então essa é a terceira forma que eu já estou ensinando para vocês de fazer view. A view grokada, que é a view, por exemplo, que cuspia código JSON do nosso web service, né? É uma view que ela só dá saída diretamente no código que a gente quer. Tem a view equivalente à view grokada, só que configurada com ZSML, mas também é uma view para código. E tem agora a view que não é view de código, mas sim de template. Então, ao invés de ela implementar um método render, ela tem um template que segue uma convenção de nomenclatura, que é o nome do módulo, underline o nome da classe. E eu não tenho mais o método render, eu tenho o método update, que é responsável por cozinhar as informações para o meu template utilizar. Esses são os três tipos de view que a gente vai utilizar hoje em dia. Tá? São as views que realmente na prática valem a pena a gente entender. Vamos dar uma olhadinha agora no Z3C Form. Bem, o Z3C Form, ele me diz o seguinte: eu tenho aqui dentro de browser também um módulo Forms. E aqui dentro tenho todos os meus formulários. Vamos começar olhando o meu formulário de UF. Tá? Do que ele é composto? Ele é composto por três classes. Por uma classe addForm, por uma classe editForm e uma classe showForm. Tá? Por que eu preciso dessas classes? Bem, a addForm, o próprio nome diz, é a classe que vai ser responsável por fazer o formulário que vai me adicionar novos registros. A edit vai me permitir alterar e a showForm vai me permitir exibir o conteúdo de um registro. Seria como se fosse a view de um registro, não a view de todos os registros, mas a view de um registro. Aquela que eu mostrei antes era a view de todos, né? Era a view de todas as UFs, de uma lista, né? Essa aqui seria a view de um registro específico, e nessa mesma view eu já implemento o botão de exclusão. Tá? Os botões eles não estão aqui explícitos, eles estão nas classes bases de onde eu estou herdando. Tá? Mas é interessante ter essa noção. A gente tem aqui, na verdade, 4 classes para fazer 4 coisas diferentes. Tá? São 3, sendo que uma delas faz 2 coisas, que é a exibição e a exclusão. E o Z3C Form não é diferente. A gente tem views de novo, só que são views grokadas. E a classe base dessas views é uma classe base que eu defini uma classe para implementar os meus CRUDs. Tá? Então essa classe é que implementa o grosso, digamos assim, da estrutura do Z3C Form. Tá? Então aqui eu tenho, para o Add, por exemplo, eu herdo dessa classe base, tenho o addUF, a permissão e o contexto. Tá? E aí eu tenho um método só que é importante, que é o método createAndAdd. Tá? Esse createAndAdd, ele é o método que ele é executado quando o formulário foi submetido para o servidor, sofreu uma validação, passou na validação, e agora ele tem que ser processado, ele tem que fazer alguma coisa. Se isso aqui fosse um formulário Z3C Form para, por exemplo, criar um conteúdo Dexterity, aqui eu estaria criando, evidentemente, o objeto. Tá? Como no nosso caso aqui,
é um formulário que ele está manipulando objetos, não está manipulando objetos, ele está criando registros no banco de dados relacional, olha o que eu faço. Eu crio uma instância do objeto F. Quem é o F? Esse F aqui ele vem lá do meu módulo DB, que é o módulo que conecta no SQL Alchemy. Tá? É o módulo que vai manipular meus dados. Aí eu digo que o F.sigla é data de sigla. Quem é data? Data é uma estrutura de dados que create_add recebe e que aqui dentro tem todos os dados que foram passados pelo formulário, ou seja, os dados que vieram na tela. Tá? Então, essa assinatura de método ela é sempre igual, não importa qual formulário você está fazendo. O que vai mudar é o conteúdo de data. Tá? Então, data de sigla vai para a propriedade de sigla, data de nome vai para a propriedade de nome. É óbvio que isso aqui dá para generalizar. Se eu tivesse 200 campos, eu não ia fazer 200 atribuições, né? Eu poderia varrer a estrutura de dados data e fazer a atribuição para propriedade que tenha o mesmo valor de atributo, né? Então eu poderia fazer isso de uma maneira genérica. Aqui, como só são duas, não vale a pena. Percebam que o ID não recebe valor nenhum. Tá? O ID, na edição, ele é passado nulo para o banco de dados. E no momento que você adiciona um registro no banco de dados e passa nulo no ID, ele vai rodar o autoincremento e vai calcular o próximo, né? Então isso já é automático, já é feito pelo próprio banco. Aí eu crio uma variável sessão. Essa variável sessão também é importada lá do nosso módulo config. Adiciono na minha sessão o objeto F, que eu criei aqui em cima, e dou um flush. No momento que eu dou um flush, eu estou explicitamente dizendo que essa transação deve ser executada no banco. Tá? O flush ele é como se ele descarregasse todos os buffers do meu session e tentasse descarregar essas operações no banco. É isso que vai fazer com que esses dados, na prática, sejam gravados. Tá? Senão ele teria que esperar o final da minha transação, o final do meu request, para que lá no final ele tentasse gravar isso da commit nessa transação. Aqui eu tô sendo explícito, né? Estou dizendo que nesse ponto da execução do meu código eu quero que ele já tente gravar no banco. Tá? Por padrão, as transações no Python elas estão sempre abertas. O begin é automático. A única coisa que a gente tenta controlar de uma maneira mais ou menos explícita é o commit e o rollback. O flush ele tenta dar um commit. Se ele não conseguir dar o commit, ele dá rollback automático. Tá? E se você nunca der flush nem commit, automaticamente o commit ele tenta ser dado no final da transação, no final do request. No momento que o clone vai tentar devolver uma página e parar de processar. Tá? Então nesse momento ele vai tentar commitar automático. Por que eu gosto de dar flush explícito em alguns pontos do código? Para que se no momento que eu tentar cadastrar, por exemplo, isso aqui, eu estou tentando cadastrar uma sigla de um estado que já existe. Isso aí vai ferir uma das integridades relacionais da minha tabela. Eu vou ter duas OFs com o mesmo nome. No momento que eu der um flush aqui, esse flush, se tentar cadastrar duas coisas com o mesmo nome e eu tenho lá uma validação de unique, ele vai levantar uma exceção já nesse ponto, e não lá na frente da execução do código. O que pode ser mais difícil de debugar. Tá ok? O resto são atributos que eu coloquei na classe simplesmente para facilitar a metaprogramação, para facilitar a generalidade do meu código. Mas o método, que é a assinatura do Z3CForm, é o create_add. Tá? Vamos ver agora o formulário de edit. O formulário de edit é a mesma coisa, só que ele herda de outra classe base, que é a edit_form. Tá? E percebam que aqui ele não tem nenhum tipo de implementação, ele não faz método nenhum. O que isso significa? Quer dizer que ele não tem método nenhum para fazer edição? Não, quer dizer que ele está usando o método padrão da minha classe base. Tá? Eu tenho um método padrão lá no base edit_form que já faz a edição para mim automática. Basicamente o que ele faz é o seguinte, é disparar um adapter, ele vai considerar lá que no momento que foi acessado o formulário de edição, ele já traz como conteúdo dos inputs o valor atual que está no banco de dados, por causa da adaptação,
e no momento que eu salvo, o que eu faço? Eu atualizo de 1 para 1. Né? Eu coloco em nome o valor de nome, em sigla o valor de sigla e assim por diante. E simplesmente atualizo o objeto. Tá? Como é que é feito um update no banco? Muito simples. Você vai lá e pega o objeto F, pesquisa lá de alguma forma, né? Qual é o objeto F que você está tentando atualizar, o ID dele, ele vai ser passado na edição, né? Você vai pegar aquele cara e vai atualizar com a sigla e o nome que vieram do formulário, né? No momento que você está atualizando um objeto, você diz que o sigla era um valor e agora passou a ser outro, ele sabe que internamente isso vai virar um update. Tá? A gente não precisa escrever SQL de jeito nenhum. E o show também. O show é a mesma coisa. Tá? O show ele já tem um botão para exclusão internamente e ele tem a view automática para mostrar o conteúdo desse objeto. Tá? Ele não está implementando nenhum método porque não é necessário. Ele já está usando a implementação padrão da classe base. Tá? Vamos ver o pessoa, como é que tá. O pessoa deve ser muito semelhante a esse aqui. Se vocês perceberem, como o exemplo de aula, eu estou usando uma simplificação de duas classes desse LSPTO. Né? Esse LSPTO é bem maior, bem mais complexo. Eu estou usando uma super simplificação dele. Tá? Realmente não teria como mostrar tudo num curso de poucas horas. Aqui novamente, ó, ele é uma view, né? Então eu posso ou não usar o método update. Aqui eu decidi que eu estou usando o método update só para fazer uma validação de segurança. E aí o create and add aqui sim, aqui ele tem alguma inteligência adicional, tá? Para criar pessoas. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Cria o objeto, passando, né, uma passagem genérica aqui, passando como por dicionário, tá? Cria a sessão e adiciona na sessão o objeto pessoa. E resolvido o problema. O edit, mesma coisa. O edit aqui ele está sobrescrevendo o método, tá? O edit o método do edit é o apply changes, tá? O apply changes é para aplicar mudanças ao objeto que você está editando, né, no contexto do Z3Reform. E no show também não tem nada demais, só tem um update aqui. Tá? O que a gente tem que estudar agora? A gente tem que estudar as classes bases. Que as classes bases é que, de fato, vão definir o comportamento do Z3Reform. É nela que está toda a explicação de como o Z3Reform funciona. Então aqui as classes base. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona, primeiramente, a minha classe edForm, que é a minha classe que herda de form.schemaform. Esse form aqui, ele é do Z3Reform. Cadê ele? Não, é do plano de directives ainda. É do plano de directives. O que eu estou usando do Z3Reform aqui é a classe de botões e só. Mas enfim, ele é um formulário, tá? Então o que ele tem? Tem algumas convenções, tá? Que vem do Z3Reform, que é importante eu explicar no curso para vocês saberem. Depois vocês vão precisar disso. Essa classe, como eu falei, ela é uma classe base para uma view, tá? Essa view, ela está grocada e ela tem um atributo aqui que é o ignore context. Isso aqui é importante, tá? A gente viu que essa view, ela está grocada num contexto que é o eNavigation route, tá? Significa que essa view ela foi programada só para ser exibida na raiz do site. Mas no geral, quando a gente faz, por exemplo, uma view com Dexterity, as views elas são programadas para os objetos da classe Dexterity que eu estou criando. Né? Então, se eu estou criando um objeto add para um novo tipo de conteúdo, aquela view ela só vai se aplicar àquele novo tipo de conteúdo. E esse matching ele é feito pela interface. No entanto, no nosso caso específico, o contexto ele é irrelevante. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com objetos
como eu não estou trabalhando com objetos e eu estou trabalhando apenas com banco de dados relacional, o contexto onde as minhas views, onde os meus formulários estão sendo invocados, ele é completamente irrelevante para a aplicação. Tá? Agora, pode acontecer de, em alguns casos, esse contexto ele ser necessário para os meus formulários. Ele pode ser necessário para, por exemplo, lá no Add, no Create and Add de um determinado tipo de conteúdo criado por um formulário Z3C Form, na hora que eu vou criar o conteúdo, eu preciso saber qual que é o objeto do contexto para poder criar o conteúdo ali dentro. Tá? Então eu não posso simplesmente ignorar o contexto. Então esse flag ignore context, ele é um flag que está definido lá na documentação do Z3C Form para dizer se esse contexto é importante ou não para a aplicação. Quando ele é importante, algumas coisas a mais são validadas no framework, tá? Do ponto de vista de como a adaptação é feita, ver se tu está de fato invocando o formulário no contexto correto, esse tipo de coisa, tá? E aí o que acontece? Ele vai ter aí a implementação do Create and Add. Create and Add é o único método que é obrigatório eu implementar para fazer um método de Add Form. Ou seja, esse é um método que de fato vai executar aquilo que tem que ser executado quando o formulário é submetido. Tá? E aí o resto são manipulações de botões. Tá? O que eu tenho aqui? Esses métodos aqui, ó, Next URL e Cancel URL, são métodos auxiliares que são utilizados ou lá no meu template ou na classe que está derivando aqui. Tá? Então, esses métodos não são importantes. O que é importante é isso aqui, ó. Esse @button add handler, tá? Esse decorador @button, ele é um decorador que vem do Z3C Form dizendo que esse método de baixo aí, o handle cadastrar, ele vai ser executado através de um botão cadastrar que vai estar na interface. Ou seja, o meu Z3C Form, ele sabe que quando ele for criar um formulário para mim, porque esse formulário é criado automaticamente, ele vai ter que criar um botão, cadastrar, que quando clicado, vai executar esse código Python. Tá? Isso é muito legal, porque a gente pode ter diversos botões nos formulários executando códigos diferentes. E fazer isso com HTML, só com HTML, é chato. É bem chato de fazer. Às vezes a gente tinha que fazer vários formulários ou passar um parâmetro específico no formulário e depois criar uma espécie de pattern para, baseada nesse parâmetro, executar um ou outro código, né, ter um ponto único de entrada. O Z3C Form, ele abstrai tudo isso, tá, através desses decoradores que decoram os métodos da classe. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz um handle cadastrar, que o que ele faz? Ele recebe action. Tá? Primeiro, o que ele faz? Ele pega o self.extractData, ele é um método padrão que o próprio Z3C Form ele disponibiliza para pegar aquilo que foi passado pelo formulário e separar no request os meus dados. Tipo, ele dá uma maquiadinha, dá uma melhoradinha nos meus dados para ele me dar uma estrutura mais ou menos pronta. E eventuais erros de validação que tenham ocorridos. Tá? Então, nesse ponto aqui, ele já consegue saber se deu algum erro de validação. Ele testa se deu algum erro, simplesmente desprezo. E aqui é interessante esse pattern aqui, ó. Eu tenho status é igual aí status message de self.request. O que é isso aqui? Isso aqui é uma interface, tá? A interface e status message, e eu estou instanciando uma interface passando para ela um objeto. Não existe instanciar interface, porque interface não é classe. Quando eu importo uma interface e instancio essa interface passando um objeto, vocês podem fazer um bilhete, pendurar na janela de vocês, pendurar na parede aí do lado do computador. Isso aqui, toda vez que eu estou instanciando uma interface, eu não estou instanciando a interface, eu estou fazendo uma adaptação.
Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é criar um objeto que implementa essa interface, tá? Que é aí status message. Estou passando para ele como parâmetro self.request. Essa é a forma que no Plone 4 é utilizada para setar mensagem de status, tá? Pode parecer estranho, mas é assim. Até o Plone 2.5 que a gente fazia era passar uma variável no request, né? Portar o status message. Mas a partir do Plone 4, todas as mensagens do request elas são setadas dessa forma, tá? Esse é o pattern. Então isso aqui na verdade é um adapter, tá? Eu estou invocando o adapter. Importa essa instância aqui, passo o request para ela e eu tenho um objeto status. E aí depois, nesse objeto status, se eu quiser criar uma mensagem de erro, eu vou fazer um status.add passando uma mensagem. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu tenho suporte à internacionalização, como é o caso aqui, a minha mensagem está traduzida, ela está no sistema de tradução, né? Esse underline é o meu sistema de tradução, e eu posso ter várias mensagens, tá? Eu posso ter 3, 4 mensagens encadeadas. Ó, corrija tais erros. Aí eu listo lá 3 erros para o cara corrigir numa paulada só. Tá? Perfeitamente possível, no Plone 4 isso já é suportado. E aqui o que eu faço? O meu botão, ele dá um try, ele tenta executar o create and add, cria um session e dá um flush. Se isso aqui deu erro, ele vai entrar no except como uma falha de integridade relacional. Caso contrário, ele vai dizer que fez o cadastro com sucesso e vai chamar o next URL. O next URL provavelmente ele vai fazer um redirect para a próxima tela. Bem, eu só vou explicar mais esse pedaço aqui embaixo, depois esse código vocês vão poder analisar. Eu acho que hoje eu vou acabar a aula uns minutinhos antes. Aí depois amanhã não, quinta-feira a gente vai poder se estender mais. Mas basicamente o código aqui ele segue nessa linha. Ele vai criando botões, esses botões são registrados para executar métodos. Eu acho que nem vale a pena a gente prosseguir aqui. E aí o que vai acontecer? A partir da aula que vem, eu já vou ter esse código prototipado, todo ele praticamente pronto, né? Provavelmente na aula que vem a gente vai se estender um pouco mais, e aí eu vou mostrar certinho como são criados os formulários enfim, vamos poder testar a aplicação pronta. Tá bom? Bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. Aí, essa parte toda do Z3C fica para a aula que vem. O Jefferson está me conversando que tem algum problema de delay no áudio da transmissão. Como já falta aí cerca de uns 20 minutos para acabar a nossa aula mesmo, e tem bastante coisa para eu formular de código para a aula que vem, para a gente ganhar tempo, então eu acho que eu vou acabar uns minutos antes da aula hoje. E aí quinta-feira a gente estende uns minutos para a gente ver isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Até quinta-feira que vem nos falamos.